Capítulo 1054. Depois de agradecer a ela, Klein imediatamente desistiu de seu controle sobre Vinhambis, tornando impossível para ele manter seu estado de marionete. Com isso, esse semideus do caminho do espectador desabou no chão e se tornou um cadáver. Ariana abaixou a cabeça e deu uma olhada, a escuridão em seus olhos se aprofundando. O cadáver de Vinhambis foi imediatamente apagado como um desenho a lápis, como se estivesse sendo apagado por uma borracha, centímetro por centímetro, deixando para trás apenas o cilindro de metal azul gelo. Logo depois disso, raios de luz vazaram do vazio e rapidamente se juntaram, formando um objeto estranho. Era do tamanho de um punho e parecia um cérebro. No entanto, parecia um tipo diferente de cérebro, com sua superfície coberta por rugas branco-acinzentadas, cada fenda com inúmeros símbolos e padrões estranhos que se estendiam pelos arredores. Eles se conectavam a um mundo que os Beyonders de outros caminhos não podiam ver. Esta era a característica de Beyonder deixada por um manipulador. O processo de ocultação e reversão da ocultação da Madame Ariana é capaz de extrair rapidamente a característica de Beyonder de Vinhambis. Klein chegou a uma conclusão após um momento de pausa. Neste momento, Ariana disse calmamente: todas as impressões mentais foram removidas. Obrigado, Madame Ariana. Não surpreso, ele se curvou como se estivesse preparado. Ele desistiu decididamente de sua marionete porque previu que algo assim aconteceria. Na verdade, seu plano original era trazer Vinhambis acima da névoa cinza como uma marionete, permitindo-lhe usar o crucifixo do Sem Sombra para eliminar a característica do manipulador, do caminhante dos sonhos, do hipnotizador e outras sequências. Dessa forma, a senhorita Justiça não precisava mais se preocupar com os ingredientes necessários antes de se tornar uma semideusa, até mesmo seu cachorro Beyonder em casa tinha chance de avançar. Afinal, Audrey havia mencionado brevemente a Duane Dantes no passado que seu ato de escapar do controle de Vinhambis foi tudo graças a Suzy. Mas mais tarde, ele considerou que não havia como levar Vinhambis acima da névoa cinza para dentro deste mundo de ocultação, pois isso exporia diretamente o fato de que ele era o louco sob o olhar atento de Ariana. E assim que ele partisse, não importava para onde se teletransportasse, havia uma chance de ser descoberto por Adam por causa da existência de Vinhambis. Nesse caso, desistir de uma marionete na frente de Ariana foi sem dúvida uma escolha melhor. Pelo menos, este anjo tinha uma grande chance de ajudá-lo a remover a impressão mental da característica de Beyonder. E nada disso afetou o plano original de Klein. Ele poderia facilmente encontrar alguns ingredientes para transformar a característica de Beyonder de Vinhambis em uma poção. Ele então despejaria em um item comum para que pudesse absorver a poção e se transformar. Depois de obter tal artefato selado e vinculá-lo ao crucifixo do Sem Sombra, ele poderia obter as características de Beyonder correspondentes com o tempo. Quanto à corrupção mental durante este processo, não houve necessidade de preocupação. O crucifixo do Sem Sombra também poderia limpá-la. Klein pegou a característica de Beyonder de Vinhambis, mas não conseguiu enfiá-la na cigarreira de ferro. Ele só conseguia enfiá-la no bolso. Quanto a Ariana, ela olhou para o cilindro de metal azul gelo e disse sem pressa: é do cosmos, então é melhor você não usá-lo. Até mesmo carregar com você não deve ser uma opção. Caso contrário, um olhar pode ser lançado sobre você, fazendo com que você seja corrompido e sofra aberrações. Do cosmos. Klein achou a descrição familiar. Logo ele se lembrou das origens de sua familiaridade. Isso se originou da profecia do Apocalipse de Venifan, da luz amarela, em visões no mundo espiritual da família Abraham. Lançando o olhar do cosmos, as terras se despedaçam.
Tudo no mundo deixará de existir. O Apocalipse. As origens deste artefato selado estão relacionadas ao Apocalipse? O que o cosmos representa? O que isso tem a ver com o mundo astral? Uma série de perguntas se formou em sua mente, fazendo sua expressão ficar pesada. Diante de sua pergunta, Ariana assentiu gentilmente e disse: sim, o cosmos. É o cosmos acima de nossas cabeças? Ele apontou para o céu noturno escuro que estava incrustado com a gigantesca lua carmesim. Sim, Ariana deu uma resposta afirmativa, mas não deu mais explicações. Depois de pensar um pouco, ele perguntou novamente: existem muitas existências hostis que estão tentando destruir este mundo? O olhar de Ariana percorreu seu rosto e finalmente parou em seus olhos. Não posso te dar uma resposta. Existem algumas coisas que tornam mais fácil ser infectado, quanto mais você sabe. Tanto o seu corpo quanto a sua alma serão infectados. Depois de se tornar um anjo, você poderá procurar a resposta exata. Quanto mais eu sei, mais fácil é ser infectado. Um arrepio percorreu as costas de Klein. Ele não perguntou a Rhodes antes sobre os artefatos selados que Vin-Rambis possuía, porque temia que Adam os notasse se deixassem algum rastro para trás. Ao enfrentar um rei dos anjos, nenhuma cautela era suficiente. Vendo que Ariana não revelaria mais nada, Klein apontou para o cilindro de metal azul gelo e perguntou: como devemos lidar com este item? A descrição da líder asceta o deixou com um pouco de medo de trazer o artefato selado acima da névoa cinza para desinfetar. Ariana disse calmamente: minha sugestão é sacrificá-la à deusa. Juntamente com as contribuições que você prestou anteriormente, você pode trocá-las pelo que quiser. Klein assentiu levemente. Eu entendo. Depois de expressar sua gratidão, a figura de Ariana foi rapidamente apagada e desapareceu no jardim escuro sob a lua anormalmente enorme. E com isso, o mundo da ocultação entrou em colapso. Klein observou por alguns segundos antes de tirar velas e outros itens rituais que carregava consigo. Ele rapidamente montou um altar e sacrificou o cilindro de metal azul gelo para a deusa da meia-noite. No final do ritual, em meio aos ventos uivantes, as cinzas ardentes das ervas e do solo circundante subiram e pousaram em um local vazio do altar. A cinza e o solo foram conectados, formando palavras. Sequência 3. Sábio do passado. Ingredientes principais: par de olhos do cão de Fulgrim, também conhecido como guardião do castelo de Sefira. O coração transformado de um lobo demoníaco da névoa. Ingredientes suplementares: 100 ml de sangue de cão de Fulgrim, 30 gramas de cristal branco da geada do lobo demoníaco da névoa, uma grande quantidade de registros históricos antigos reais. Ritual de avanço: estar separado da realidade por pelo menos 300 anos e consumir a poção depois que se tornar história e não pertencer à era atual. Isso. Klein não pôde deixar de piscar, imaginando se tinha visto a descrição errada. A descrição de não pertencer à época atual o fez pensar em uma frase de seu nome honroso. O louco que não pertence a esta época. Estou pendurado acima da extraordinária porta de luz há mais de 300 anos. De certa forma, já completei o ritual e estou apenas esperando para consumir a poção. O espaço misterioso acima da névoa cinza realmente tem uma relação muito próxima com o caminho do vidente. Poderia ser a manifestação da singularidade? Klein ficou momentaneamente encantado, mas também sombrio. Isso porque ele não sabia se um preço seria exigido por tal presente. Ufa, eu realmente quero pular para um caminho vizinho depois de me tornar um anjo para não seguir qualquer caminho que foi planejado para mim. Para outros feiticeiros bizarros, a parte mais difícil do ritual de avanço é viver por mais de 300 anos. Afinal,
Este não é um caminho conhecido por ter uma longa vida útil. Além disso, estar separado da realidade por 300 anos facilmente leva alguém à loucura. Para feiticeiros bizarros que estão em estado dissociativo, o risco de loucura e perda de controle é bastante significativo. Klein olhou para a fórmula da poção do sábio do passado enquanto os pensamentos não podiam deixar de passar por sua mente. Depois de um tempo desconhecido, ele encerrou o ritual e guardou os itens correspondentes. Quando saiu do jardim, a gigantesca lua carmesim e a escuridão negra desapareceram centímetro por centímetro. Então, ele viu flores frescas de outono e a luz do sol brilhando acima delas. Também viu uma garota loira esperando entre a casa e o jardim. Os olhos de Audrey estavam exultantes enquanto os cantos de seus lábios se curvavam inconscientemente. Klein acenou com a cabeça para ela antes que sua figura fosse envolvida por chamas escarlates. Em outro lugar no jardim, havia outra chama pairando no ar, mas não era óbvia. Quando as chamas se dissiparam, German Sparrow havia desaparecido. Os restos da lua carmesim e do cenário noturno desapareceram completamente. Audrey ficou atordoada por alguns segundos antes de desviar o olhar pensativamente e entrar na residência do Visconde Glan. Depois de sair de carruagem com Suzy e os criados, ela voltou para casa e teve a chance de ficar sozinha. Como esperado, recebeu o convite do mundo para uma reunião. Acima da névoa cinza, dentro do palácio. Audrey olhou para o mundo German Sparrow e perguntou calmamente, qual era o verdadeiro objetivo de Vinham Bis. Ela sabia há muito tempo, pela compostura calma de German Sparrow, que Vinham Bis havia sido liquidado. Klein respondeu francamente, a primeira é descobrir se há um mentor por trás das ações de Shield e Force. Em segundo lugar, quando os príncipes expressaram a sua boa vontade para com a família do Conde Hall, a deixa foi para vocês não serem um obstáculo. Em essência, é criar uma ruptura entre as três igrejas principais. Com relação a este assunto, Audrey já havia discutido isso com o Senhor Mundo antes. Não houve necessidade de procurar mais explicações quando ela perguntou, então por que um semideus como Vinham Bis estava me visitando pessoalmente? Klein sorriu e disse, se você deseja enganar os guardas organizados pelo Conde Hall, bem como hipnotizar um hipnotista com grande certeza sem causar qualquer comoção, um sequência 5 pode não ser capaz de fazê-lo, portanto, é melhor enviar um semideus. Além disso, você conhecia Vinham Bis e já teve interações com ele antes, então sua vigilância contra ele seria minimizada. Para ser honesto, se você não fosse cuidadosa o suficiente e tivesse uma ajudante imperceptível como Suzy, todo o assunto teria corrido bem sem que você e eu soubéssemos até segunda-feira. A Justiça Audrey não usava uma máscara grossa. Ela sorriu e suspirou com emoções confusas. Então eu já sou tão poderosa. Poderosa a ponto de precisar de um semideus para ter certeza do sucesso. Ele era ainda mais poderoso do que eu imaginava. Você realmente hipnotizou um semideus que é bom em hipnotismo, elogiou Klein com um sorriso. Audrey franziu os lábios sem perceber e sorriu. Isso é principalmente por causa do amuleto sifão do destino que você me deu. Minha poção hipnotista parece ter sido completamente digerida como resultado disso. Ponto.